Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. É sempre uma oportunidade, um privilégio falar e aprender da palavra do Senhor. Estamos hoje aqui para darmos nossa aula número 3, aula 3, sobre o Evangelho de Lucas, cujo tema que temos é a missão de Cristo. Nas aulas passadas nós vimos sobre a estrutura do Evangelho de Lucas, sobre o caminho de Nazaré até Jerusalém, Jerusalém a Roma, a estrutura que Lucas usa para os seus livros, tanto do Evangelho como o livro de Atos, a importância desses registros, nós vimos várias curiosidades e temas importantes sobre isso. Falamos sobre um pouco da infância de Cristo na aula 2, sobre o que as situações políticas que antecederam o nascimento de Cristo, a sua infância e a situação social que se encontrava as comunidades judaicas naquela época. E hoje nós vamos falar sobre a missão de Cristo, sobre Lucas capítulo 4, onde nosso versículo-chave para esse estudo é o verso 18 e 19, que é uma referência a Isaías capítulo 61, verso 1 e 2, que quando Jesus está em Nazaré, lê Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me ouviu para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, a missão de Cristo realmente, ele vai declarar que ele veio para libertar, recuperar, salvar os oprimidos e principalmente pregar as boas novas, proclamar o ano da graça, o ano aceitável do Senhor. Mas o capítulo 4 ele vai iniciar com a questão da tentação. Como curiosidade, o Monte da Tentação era uma montanha no deserto da Judéia, localizada, é desconhecida, mas existe muitos teólogos, arqueólogos que vão determinar que seja sumido no conte do Monte Quarantania, que era uma montanha de 366 metros de altura, localizado a 11 quilômetros a noroeste da cidade de Jericó. Então Jesus, ele vai, como diz a palavra, ao deserto, e nós temos alguns pontos importantes quanto a essa provação que Jesus ele vai passar. Primeiro é importante nós entendermos a questão da provação e da tentação, A provação é algo que vem de fora, Ela é algo que gera do meio externo para o interno. E a tentação é algo interno para o externo. Então, quando nós pensamos na provação, nós vemos que muitas das vezes nós mesmos somos conduzidos pelo Espírito Santo, assim como a Bíblia nos ensina, nos mostra em várias questões. Em relação a Paulo, nós vemos isso. Nós estamos vendo aqui em relação a Cristo, em relação a todos os discípulos. No Velho Testamento, nós vamos ver algumas provações na vida de Abraão, de Moisés, de Jó. Então, a provação ela faz parte da vida cristã. Muitas das vezes nós somos colocados à provação. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, que ele fala, a partir do verso 2, que nós devemos ter alegria pelo fato de passar por diversas provações, pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e se lhe será concedido. Então nós vemos que a aprovação ela faz parte
das nossas vidas. Os pontos da tentação são importantes porque tem tudo a ver com a estrutura do homem, né? As áreas de tentação em Cristo são exatamente as que nós passamos diariamente. Primeiro, a questão física, a necessidade. Ele foi tentado para provar sua humanidade. Isso nós somos tentados todos os dias, irmãos, provados e tentados, porque a tentação agora, ela se chama tentação porque o inimigo vai tentar aguçar em Cristo algo que se produz dentro dele. Então, em Lucas capítulo 4, quando nós vemos esta passagem, nós vamos ver que Jesus ele vai responder com a palavra do Senhor. Diz assim, verso 3 do capítulo 4, o diabo lhe disse, se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. E Jesus respondeu, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Então ele passa pela primeira tentação que pode corrompê-lo, que é a necessidade, a condição física. A segunda área nós vemos que é a questão política. A questão política foi a questão da ambição, né? No verso 5, diz assim, o diabo levou a um lugar alto e mostrou num relance todos os reinos do mundo. Ele disse, eu darei a toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então, a questão da política, né? A questão da ambição, a questão política nossa, a ambição, foi tentado para ser nosso exemplo em relação às fraquezas. Hoje as pessoas se corrompem, né, em relação às questões do poder, da influência, do dinheiro, das circunstâncias materiais. Então nós vemos hoje que a política é uma das áreas que muitas das vezes faz com que nós olhemos para trás quando colocamos a mão no arado. E a terceira é a questão da religiosa, né? O diabo vai citar a palavra em Salmo 91, 11 e 12. E o diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a respeito para o guardarem com as mãos deles, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Então a questão religiosa, né, a presunção, nós vemos aqui que Jesus ele é colocado realmente nesse ambiente de provação e é tentado exatamente nesses três pontos, na física, na questão da necessidade, na política em relação à ambição e na religiosa em questão à presunção. Nós vemos que hoje as pessoas são orgulhosas, vaidosas, presunçosas, né? Mas nós vemos também que Deus ele nos traz essa misericórdia, mostrando que a palavra ela nos satisfaz em todos esses âmbitos que nós somos realmente tentados muitas das vezes a olhar para trás. E Jesus ele vai passar por isso, por esses momentos. Então, com a aprovação, nós aprendemos coisas importantes para que como nós podemos vencer o inimigo. Primeiro, estarmos na plenitude do Espírito Santo, quer dizer, buscar isso, estar em intimidade com o Senhor. Nós vemos que quando Jesus é levado pelo Espírito, o primeiro versículo é o seguinte, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Quer dizer, ele estava preparado, ele estava acompanhado, ele estava seguro, né? O Espírito Santo estava sobre ele. Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração, irmãos. Nós precisamos ter a presença do Espírito Santo, nós precisamos ser íntimo do Espírito Santo, nós precisamos ter essa plenitude. O segundo ponto é a consciência de sua identidade. Jesus sabia quem era. Jesus tinha consciência do seu papel. Isso é extremamente importante quando passamos pelas nossas provações, quando somos colocados à prova e muitas das vezes nós somos tentados a desistir. Nós precisamos ter a consciência de nossa identidade. Nós somos
filhos do Senhor, co-herdeiros da sua graça. Precisamos ter essa consciência e realmente ter essa identidade, buscar essa identidade em Cristo. E o terceiro ponto, que é também extremamente importante, a palavra. Precisamos ter a palavra no nosso coração. Precisamos ter intimidade, saber manusear a palavra para que possamos buscar desta forma um entendimento, para que quando estivermos em momentos de dificuldade, saibamos de maneira clara, objetiva, quais são as orientações para que possamos ter uma vida digna. A palavra é a nossa bússola, é a nossa regra de conduta e nós precisamos guardá-la em nosso coração. Na próxima etapa do nosso estudo, vamos falar sobre a autoridade de Cristo, a partir do verso 14 do capítulo 4 de Lucas. Eu separei 7 fatos importantes nesta passagem para que a gente possa extrair o máximo de ensinamentos do que a Bíblia nos ensina. O primeiro ponto é que ele volta para Galiléia. Ele volta para Galiléia cheio do poder do Espírito Santo. Em Nazaré, ele ganha fama. Na Galiléia e em Nazaré ele ganha fama e essa fama se espalha por toda a região. As pessoas vão para ouvi-lo. Quando ele chega na sinagoga, que era costume de todos os sábados, ele abre a passagem de Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2. Ele declara o cumprimento da Escritura em sua vida. Depois ele é confrontado pelo orgulho dos judeus, porque a sua classe social acaba promovendo nele uma visão de rejeição pela sua condição social. Por isso que eles vão falar assim, esse não é o filho de José, realmente uma pessoa pobre, sem instrução. Aqui nós vemos alguns pontos importantes que são realmente que saltam aos nossos olhos, né? Primeiro que Jesus ele vai sobre uma autoridade, né? Ele vai pelo poder do Espírito Santo. Ele passa por aprovação, é aprovado, né? Ele realmente vence. E aí, com todo o poder do Espírito Santo, ele vai e todo o ensinamento dele ganha um impulsionamento, né? Pela força, pela autoridade que ele tem. E no momento crucial, realmente na sinagoga, na leitura da palavra, ele declara sua missão e as pessoas o rejeitam, né? Porque até o momento, o que era bom aos olhos, aos seus ouvidos, quando a verdade foi mostrada, esse confronto acabou criando uma rejeição. As pessoas acabam rejeitando, né? Nós vemos que isso acontece até os dias de hoje, né? As pessoas olham, né, seguir a Cristo com peso, ou obedecer aos seus mandamentos muitas das vezes como se fosse algo assim, um sacrifício, né? uma dificuldade enorme. Então as pessoas acabam colocando a seu orgulho, a sua vaidade como bloqueio, né, em relação à verdade, que é Cristo Jesus. Jesus ele vai entrar em confronto porque ele vai usar 2 passagens para justificar a rejeição dos judeus. A primeira é quando Elias é salvo pela viúva de Serepta, e quando Naamã é curado, o sírio, né, que as pessoas não estavam sendo curadas, mas Naamã foi curado, mostrando que eles eram mais receptivos que os próprios judeus em relação à verdade. Isso gera realmente uma revolta na sinagoga e as pessoas querem realmente punir Jesus, né? Jesus acaba saindo e desce para Cafarnaum. Eu separei uma frase muito interessante de John Charles Hyde no seu livro Meditações no livro de Lucas, que vai dizer assim, que todas as doutrinas da Bíblia, nenhuma é tão ofensiva ao homem quanto a da sabedoria de Deus, a soberania de Deus na aplicação da salvação.
É muito interessante essa frase, porque todo mundo quer as bênçãos, quer isso, quer aquilo do Senhor, mas quando são confrontados em relação ao seu pecado, confrontados ao arrependimento, confrontados a serem salvos, as pessoas acabam criando milhões de barreiras, né? Rejeitam a palavra. Então, nós vemos a dificuldade, muitas das vezes, do ser humano em entender a salvação em Cristo Jesus. É uma dificuldade enorme, muitas vezes, você levar a palavra por causa do orgulho, né? As pessoas realmente têm isso no coração, o pecado obscurece a verdade de Deus e as pessoas acabam não tendo, né, essa abertura para entender que só em Cristo há salvação. Então é uma palavra, realmente uma frase que realmente muito verdadeira, né? Que de todas as doutrinas da Bíblia, a parte da salvação é muito ofensiva ao homem por causa do seu orgulho. E a terceira parte do nosso estudo, que vai demonstrar realmente a promessa, né? Que está lá em Isaías, capítulo 61, 1, 2, a profecia de Isaías, que vai falar realmente a sua missão. Lucas, ele traz uma construção de pontos a partir do verso 31 ao 44, mostrando 4 pontos cruciais, ou vamos dizer assim, 4 pontos importantes sobre a questão da vinda do Senhor, do Messias. Então vamos ler novamente aqui Lucas 4, de 18 a 19, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então nós vamos ver no verso 32 que vai falar que Jesus ensinava com autoridade, cheio de autoridade, ele trazia realmente verdades, impactando o coração das pessoas, mostrando realmente que a palavra veio para salvar, pregar as boas novas, né? Ele tinha essa autoridade do Espírito, então as pessoas entendiam isso como uma bênção do Senhor, as pessoas aceitavam essa palavra. Depois ele vem dizer que vem libertar, né? Libertar aos presos, e aqui ele vai mostrar realmente a ação de libertar o homem do diabo, né, das ações malignas. Ele vai restaurar a vida do homem, libertando essas pessoas que estão presas, que estão totalmente oprimidas por Satanás. Então Deus vem mostrar toda a sua força, todo o seu poder, toda a sua glória na ação da salvação do homem. Terceiro ponto é curar e restaurar a vida do ser humano. Nós vamos ver a passagem da cura. Deus, ele vai curar este homem, vai restaurar a sua vida e realmente trazê-lo à sociedade. Uma das coisas mais difíceis em relação aos pobres da época era realmente participar da dinâmica social, política, econômica da época. Então Jesus, ele vai vir curar e restaurar o homem na sua integralidade, né? Em toda a sua estrutura. Isso é muito importante. Nós vemos que Jesus Cristo, ele nos transforma por completo, né? Por completo. Então, isso é uma libertação, uma cura do Senhor, restaurando a vida do ser humano. E terceiro, a oração. Como é importante, né? Jesus, ele nessa passagem, no final do capítulo, ele está mostrando que Jesus ia orar, ia buscar esta intimidade. Né? Às vezes nós vemos pessoas que querem ser bênção, querem fazer isso, querem ser ativos, querem ser líderes, querem ser tantas coisas dentro da igreja, mas não tem uma vida de oração. E a vida de oração, ela é muito importante para que a gente possa estar cheio do Espírito Santo, passar pelos nossos desertos, pelas nossas provações, e desta forma podemos ter toda a autoridade para vencer, né, e resistir muitas das vezes às tentações. Passaremos por provações, mas não cairemos em tentação. O Senhor nos livrará do mal. Então é muito importante nós termos isso na nossa mente, realmente em nosso entendimento.
Essa é a missão de Cristo. A missão de Cristo é mesmo restaurar a vida do homem, transformar a vida do homem, é proclamar o reino de Deus, é proclamar o ano da graça, realmente as pessoas entenderem que só em Cristo há salvação e Ele realmente é o Messias. Precisamos ter entendimento que Ele é o Messias. Ele é realmente que veio nos libertar, nos tirar da opressão e realmente veio proclamar a palavra do Senhor, e nós precisamos fazer parte realmente desse ide, de proclamar, de levar a alegria de Cristo e saber que perto está o Senhor realmente de todos nós. Na nossa próxima aula, nós vamos estar falando agora sobre a missão dos discípulos, né? E é Lucas capítulo 5 e capítulo 6. Que Deus esteja nos abençoando e que a graça do Senhor esteja sobre nós.